Olá, meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Aqui com vocês, Fábio Magnani. Olá. Bem, as pessoas às vezes têm a impressão de que os motoqueiros são todos uns broncos que só querem saber de brigar e beber e correr. Bem, pode até ser, mas nem todos são assim, né? Alguns motoqueiros também são pensadores, né? Por exemplo, semana passada nós perdemos o filósofo Robert Pirsig, né? Que morreu, e ele foi o autor de um dos principais livros de filosofia do século XX, que é Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas. As motos, no livro, são usadas só como exemplo, né? Mas na realidade o livro é muito mais profundo. Ele tenta unificar a filosofia ocidental e a oriental, né? E esse é um dos livros mais vendidos do século XX. Bem, daí eu, pensando, né, nesse autor que me influenciou bastante, eu fui dar uma olhada na minha biblioteca e me lembrei de alguns outros livros que também tratam de filosofia, né? Não uma filosofia tão profunda quanto a dele, mais uma filosofia de divulgação, mas mesmo assim é interessante, né? Então eu trouxe hoje 3 livros aqui. O primeiro é esse Philosophical Writings, As Motocicletas e o Significado da Vida. Esse aqui é um livro, embora a filosofia seja um pouco superficial, introdutória, mas trata de temas bastante importantes e profundos, né? Como a questão existencial, questões ou reflexões sobre a vida e a morte, a nossa responsabilidade em relação aos animais, que ele exemplifica, né, no caso das jaquetas dos motoqueiros, né, que claro, vem do couro de um animal, a nossa responsabilidade com o futuro, com o meio ambiente, já que as motos também poluem, questões profundas, como eu disse, né. Outro livro, também sobre motos e filosofia, é esse daqui, né, Sons of Anarchy, Cérebro Antes de Balas. Bem, para quem não conhece, Os Filhos da Anarquia, né, Sons of Anarchy, é um seriado que passa na TV, teve 7 temporadas, já terminou, e foi bastante premiado, né, é conhecido como Hamlet sobre duas rodas. Em relação a esse livro, ele discute mais questões filosóficas, mas talvez um pouco mais sociológicas e culturais do que aquelas questões tão profundas e individuais como no primeiro livro. Ele trata, por exemplo, das questões de como que a gente convive com um grupo que diz que é a favor da liberdade, como os dos bikers, mas que internamente tem uma estrutura militaresca. Como é que nós queremos a liberdade, mas defendemos a violência, né? Por que às vezes nós defendemos pessoas do nosso grupo ou da nossa família que não necessariamente têm a conduta mais honesta possível? E questões desse tipo, ainda questões de identidade, bem, e por aí vai. O terceiro livro é esse daqui, Harley Davidson and Philosophy, Full Throttle Aristotle, que seria alguma coisa como Aristóteles a toda, ou acelerando na máxima, ou virando o cabo, alguma coisa assim. Esse livro aqui é um pouco mais diversificado, também de filosofia, e em alguns capítulos, né, são vários autores, em alguns capítulos ele é até engraçado, né? Por exemplo, num dos capítulos, o autor, ele inventa um bar fictício, né? E nesse bar existem vários motoqueiros e cada motoqueiro tem uma história de vida diferente, uma postura em relação à vida diferente, uma personalidade diferente, e daí ele começa a tentar incluir esses motoqueiros em alguma categoria, algum movimento filosófico da Grécia. Então, por exemplo, ele vai em um deles e fala assim, esse aqui tem tal e tal, tal característica, ele é um epicurista, esse outro é um cínico, esse outro seria um cético, né? E dessa forma meio que engraçada, ele mostra a diferença entre os vários movimentos, né? Bem, são 3 livros, como eu disse, mais de popularização da filosofia, né? Não são grandes tratados, né? Longe disso, mas é legal, porque quase todos os autores são motoqueiros também, e ele mostra, né? Ou esses textos mostram, primeiro, né? Como eu falei, que os motoqueiros também podem pensar, também podem escrever livros sobre filosofia, mas também que andar de moto mexe muito com a gente, tanto do ponto de vista emocional e físico, mas também do ponto de vista filosófico, né? Voltando lá ao primeiro livro que eu comentei,
porque é impossível você sair de viagem sozinho e não pensar na morte, e não pensar se é melhor ser um indivíduo isolado para sempre e não viver em sociedade, ou por outro lado, às vezes vale a pena você pensar que vale a pena você fazer tudo por um grupo, ser extremamente leal a um grupo, mesmo que isso cause alguns conflitos com o restante da sociedade, né? É meio difícil você andar de moto e sair impune a algum pensamento filosófico, seja de uma forma mais formal, como eles fizeram, seja de uma forma mais intuitiva, como quase todos fazem, né? Mas é uma boa oportunidade para filosofar, né? Fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais esses livros, né? Boa noite, até a próxima.